Existe um motivo obscuro pelo qual as forças das trevas entram em um estado de fúria incontrolável, exatamente quando o relógio marca a chegada do dia 25 de dezembro. Padre Pio, que carregava em sua própria carne os estigmas da paixão e que travava batalhas físicas contra o maligno, testemunhou pessoalmente o que acontece no mundo espiritual nesta noite santa. O que ele viu e ouviu vindo do abismo é algo que a maioria dos católicos jamais imaginou. Uma verdade que explica o ódio visceral que o inimigo tem pelo Natal. Pare tudo o que você está fazendo agora. Se afaste das distrações, silencie o ambiente ao seu redor, porque o que vamos revelar hoje é uma arma espiritual que foi escondida de você por muito tempo. O inimigo prefere que você pense que o Natal é apenas uma festa. Mas Padre Pio vai te mostrar que é um campo de batalha onde o céu declara vitória final. Se você deseja que a luz do menino Jesus proteja sua casa contra todo o mal que tenta entrar no fim do ano, deixe seu like agora mesmo e escreva nos comentários a frase: "O mal não tem poder aqui como seu decreto de fé e proteção." Prepare seu espírito, pois o segredo será revelado agora. Padre Pio não estava teorizando quando falava sobre o Natal. Este homem que sangrava diariamente pelas chagas de Cristo, que passava noites sendo atacado fisicamente por demônios que deixavam marcas visíveis em seu corpo, que ouvia os gritos do inferno durante suas orações, tinha acesso direto ao mundo invisível. Quando ele revelava o que acontece nas trevas durante o dia 25 de dezembro, estava descrevendo o que testemunhava com seus próprios olhos espirituais. Não eram suposições piedosas ou reflexões teológicas abstratas. Eram relatórios de guerra de alguém que lutava corpo a corpo contra o inimigo. E o que ele viu sobre o ódio demoníaco pelo Natal é mais concreto e aterrorizante do que qualquer católico imagina. Agora eu preciso que você faça algo. Desligue completamente o celular. Afaste-se de qualquer distração. Feche a porta se for necessário. Porque o que será revelado nos próximos minutos pode mudar radicalmente não apenas como você celebra o Natal, mas como você protege sua família contra os ataques espirituais que se intensificam nesta época. Você vai descobrir por que brigas familiares explodem justamente no dia 25, por que melancolia profunda invade tantos corações durante as festas, por que tentações fortes assaltam justamente quando deveríamos estar em paz. Ao entender o ódio do maligno por esta data, você receberá as armas espirituais para transformar sua casa em fortaleza blindada, seus últimos dias do ano em tempo de vitória, e sua celebração do Natal em decreto de guerra vencida contra as trevas. Pense em como você vive o Natal. A maioria das pessoas acorda no dia 25, abre presentes, prepara comida especial, decora a casa com luzes bonitas, reúne a família, tira fotos, posta nas redes sociais. Tudo muito alegre, muito cultural, muito tradicional. Mas quantos realmente entendem o que está acontecendo no mundo espiritual naquele momento? Quantos percebem que enquanto celebram com champanhe e peru, uma guerra invisível está em andamento ao redor deles? A maioria explica os sinais evidentes de ataque demoníaco como simples estresse de fim de ano. Aquela briga inexplicável e desproporcional com o cônjuge na véspera do Natal, aquela angústia sufocante que aperta o peito durante a ceia, aquele impulso estranho de brigar com quem você ama justamente quando deveria estar feliz. As pessoas acham que é cansaço, pressão social, cobrança familiar, mas Padre Pio sabia a verdade. Há uma razão espiritual concreta para que o inferno solte seus piores ataques exatamente nesta época. Então, preste atenção agora. Padre Pio revelou 5 verdades espirituais sobre por que o diabo odeia o dia 25 de dezembro. 5 segredos que a maioria dos padres nunca teve coragem de ensinar, porque são pesados demais, realistas demais, assustadores demais. Cada um desses segredos carrega poder específico de proteção e vitória para quem os compreende e aplica. E o último, o 5º segredo,
É o que explica a fúria total e definitiva do inimigo contra o Natal. Quando você descobrir, nunca mais celebrará esta data da mesma forma. Sua casa será diferente, sua família será protegida e o mal não terá entrada. O primeiro segredo que Padre Pio revelou é este: o Natal é a humilhação máxima do orgulho satânico. Você precisa entender como funciona o inferno. Satanás caiu por orgulho. Ele se recusou a servir. Ele quis ser Deus em vez de adorar Deus. Toda a essência da rebelião demoníaca é o orgulho absoluto, a recusa de se curvar, a exaltação do eu acima de tudo. E então, o que acontece no Natal? Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, desce e se torna um bebê frágil. Um recém-nascido que não consegue nem segurar a própria cabeça. Um menino que depende de uma mulher para sobreviver. Deus se fazendo servo absoluto da humanidade desde o primeiro segundo de sua vida terrena. Esta humildade extrema do Verbo encarnado expõe e destrói a essência inteira da rebelião demoníaca. Padre Pio contava que durante suas orações diante do presépio, especialmente na noite de Natal, ele ouvia gritos de raiva vindo do abismo. Os demônios não conseguiam suportar a imagem do menino Jesus na manjedoura. Aquela fragilidade divina, aquela pobreza escolhida, aquela humildade voluntária, era como fogo ardente queimando o orgulho deles. Uma vez, durante a missa do galo, Padre Pio viu uma legião de demônios ao redor da igreja tentando perturbar a celebração, mas nenhum conseguia entrar. E ele ouviu claramente as palavras que eles gritavam: "Nós não podemos suportar vê-lo assim. Nós não podemos aceitar que Deus se rebaixou tanto." O inferno reconhece no Natal sua derrota fundamental. Porque se Deus pode se tornar tão pequeno, tão fraco, tão humilde por amor à humanidade, então o orgulho satânico é ridicularizado eternamente. Mas tem mais. O segundo segredo que Padre Pio ensinou é que o Natal marca o início da derrota concreta do inferno. Não é apenas lembrança simbólica, é renovação mística real de quando o vencedor entrou no campo de batalha. Quando o Verbo se fez carne naquela noite em Belém, Deus assumiu natureza humana para destruir o domínio da morte e do pecado desde dentro da própria condição humana. O diabo tinha poder sobre a humanidade por causa do pecado de Adão. Mas agora o novo Adão, Cristo, entra na história humana para reconquistar tudo o que foi perdido. Cada Natal renova essa sentença de condenação contra Satanás. Por isso, o ódio do inimigo se intensifica especificamente nesta data. Ele sabe que está sendo julgado novamente, derrotado novamente, humilhado novamente. Padre Pio dizia que no dia 25 de dezembro, os gritos do inferno são mais altos porque a lembrança da encarnação é insuportável para quem perdeu tudo por orgulho. E aqui está o fundamento bíblico que não pode ser ignorado. São João escreveu no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Esta frase simples contém a declaração de guerra mais poderosa da história: Deus invadindo o território inimigo. E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, a Escritura revela o propósito militar desta invasão. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A encarnação não foi gesto bonito de amor apenas. Foi operação estratégica de demolição do reino das trevas. Quando você celebra o Natal com fé consciente, você está participando dessa vitória. Você está declarando que o inimigo perdeu, que Cristo venceu, que sua casa está sob o domínio do Rei nascido em Belém. Isso não é teologia abstrata. É realidade espiritual que muda o ambiente ao seu redor. Agora vem o terceiro segredo. E este vai te fazer entender por que tantas graças especiais são derramadas no Natal. Padre Pio revelou que o Natal liberta as almas do limbo e abre as portas do céu. Antes da encarnação, mesmo os justos não podiam entrar no paraíso.
Eles ficavam no limbo, lugar de espera, porque o céu estava fechado desde o pecado original. Mas quando Cristo nasceu, ele iniciou o processo de libertação e abertura do paraíso. O diabo perdeu o poder de reter definitivamente as almas santas. Esta perda de domínio é irreversível e eterna, e isso o enfurece além de qualquer descrição. Havia uma mulher chamada Teresa, de Porto Alegre, que Padre Pio acompanhou espiritualmente por cartas durante anos. Numa noite de Natal, ela estava rezando o terço diante do presépio quando sentiu presença estranha e pesada na sala. Era quase meia-noite. De repente, ouviu barulho forte vindo do quarto, como se alguém estivesse arrastando móveis com raiva. Ela ficou apavorada, mas continuou rezando. Quando o relógio marcou meia-noite exata, o barulho parou instantaneamente e uma paz profunda invadiu toda a casa. No dia seguinte, ela escreveu desesperada para Padre Pio contando o que havia acontecido. A resposta do santo foi direta. Minha filha, o inimigo tentou perturbar sua celebração do Natal porque sabia que naquele momento graças especiais estavam sendo derramadas sobre você e sua família. Mas ele não pôde permanecer quando o menino Jesus nasceu misteriosamente em seu coração à meia-noite. Continue adorando o menino e nenhum mal tocará sua casa. O quarto segredo é este. A luz do menino Jesus expõe e destrói toda a escuridão. Quando Cristo nasceu, uma estrela brilhou no céu guiando os magos. Esta luz física era sinal da luz espiritual que estava entrando no mundo. Jesus se declarou mais tarde: Eu sou a luz do mundo. No Natal, essa luz se manifesta de forma tão intensa que o reino das trevas não consegue suportá-la. Onde o menino Jesus é adorado de verdade, com fé genuína e coração puro, os demônios literalmente não conseguem permanecer. Por isso, o inimigo trabalha tão duro para secularizar o Natal, transformá-lo em apenas comércio, festa, comida, presentes. Qualquer coisa menos adoração ao Deus encarnado. Porque se as pessoas realmente adorassem Cristo no Natal, suas casas se tornariam fortalezas de luz impenetráveis ao mal. Padre Pio usava especificamente a devoção ao menino Jesus para expulsar demônios durante exorcismos. Ele dizia que invocar o nome do menino Jesus tinha poder único, porque combinava a ternura maternal de adorar um bebê com a autoridade absoluta de invocar Deus encarnado. Havia casos documentados onde ele simplesmente mostrava uma imagem do menino Jesus e o demônio fugia gritando. A fragilidade aparente daquela criança continha todo o poder do Criador, e o inferno sabia disso melhor que qualquer humano. Se o que você está descobrindo está abrindo seus olhos para uma dimensão do Natal que você nunca viu antes, deixe seu like agora como decreto de fé. Escreva nos comentários, Jesus nasceu, o mal foi vencido, como sua declaração pessoal de que você aceita esta vitória. Compartilhe este vídeo com outros católicos que precisam urgentemente saber da guerra espiritual do Natal. Você pode ser o instrumento que Deus usará para proteger famílias inteiras dos ataques que vêm todo fim de ano. Não guarde este conhecimento só para você. A caridade maior é compartilhar armas espirituais. Agora chegamos ao quinto segredo, o mais poderoso de todos, aquele que revela por que o ódio do diabo pelo Natal é absoluto e eterno. Padre Pio ensinou isto. O Natal antecipa e celebra a vitória final na cruz. O diabo odeia o dia 25 de dezembro porque ele já sabe o que está por vir. Aquele bebê indefeso deitado na palha é o mesmo que vai morrer na cruz para destruir definitivamente o pecado e a morte. O Natal não é evento isolado na história da salvação. É o início da operação de resgate total da humanidade que culmina no Calvário. Quando Cristo nasce, sua morte redentora já está decretada. O inferno sabe disso. Satanás vê naquele menino a sentença de sua própria condenação eterna. Por isso, a fúria é incontrolável.
cada Natal renova essa sentença. Não é apenas memória do passado. É renovação mística do momento em que tudo começou a mudar. Padre Pio dizia que no mundo espiritual, cada Natal é como se Deus dissesse novamente ao inferno: você perdeu. Desde aquela noite em Belém, sua derrota foi selada. A cruz está vindo. A ressurreição está vindo, e você não pode fazer nada para impedir. Esta é a verdade que o inimigo mais odeia ouvir. Mas agora você precisa saber como reconhecer quando o inimigo está atacando especificamente no Natal. Padre Pio ensinava os sinais concretos de ataque demoníaco nesta época. Primeiro, brigas familiares que são inexplicáveis e totalmente desproporcionais ao motivo aparente. Você está reunido com a família, tudo parecia bem, e de repente alguém explode por causa de algo ridículo. A briga escala rápido, palavras duras são ditas, mágoas profundas são abertas. Isso não é apenas estresse. É ataque espiritual para destruir a paz e a união que o Natal deveria trazer. Segundo sinal, melancolia profunda sem causa aparente, especialmente durante as celebrações religiosas. Você está na missa do galo, todos cantando, e de repente uma tristeza sufocante aperta seu peito. Pensamentos de desespero, de que sua vida não tem sentido, de que Deus não te ama, de que tudo é vazio. Terceiro sinal, tentações fortes e repentinas, especialmente contra a pureza ou vícios que você já havia vencido. Quarto sinal, impulsos de blasfêmia durante momentos sagrados. Você está rezando e, de repente, pensamentos horríveis contra Deus invadem sua mente sem você querer. A diferença entre tristeza natural de fim de ano e opressão demoníaca é esta. A tristeza natural é acompanhada de clareza mental. Você sabe por que está triste. A opressão demoníaca vem com confusão mental, impulsos autodestrutivos, afastamento súbito da oração e pensamentos que não parecem seus. Então, como você se prepara espiritualmente antes do Natal para estar blindado? Primeira coisa que Padre Pio recomendava: confessar-se durante a novena de Natal. Não deixe para a última hora. Vá ao sacramento da reconciliação com tempo, examine bem sua consciência, confesse tudo. A confissão limpa a alma e fecha portas que o inimigo poderia usar. Segundo, faça jejum pelo menos no dia 24 de dezembro. Não precisa ser jejum rigoroso se sua saúde não permite, mas algum sacrifício alimentar. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. Terceiro, crie momentos de silêncio para a oração pessoal nos dias antes do Natal. Não deixe que a correria domine tudo. Reserve pelo menos 15 minutos diários para ficar em silêncio diante de Deus. Quarto, limpe sua casa espiritualmente. Retire objetos mundanos ou supersticiosos que impedem a luz de Cristo. Se você tem imagens, livros ou objetos relacionados a ocultismo, esoterismo, superstição, livre-se deles antes do Natal. Durante a celebração do Natal, faça isto. Participe da missa do galo com atenção total. Não vá só por tradição. Vá para adorar o Deus que se fez carne. Desligue o celular completamente. Durante a consagração, quando o padre ergue a hóstia, faça esta oração mental. Menino Jesus, entra em minha casa como entraste na manjedoura. Afasta todo o mal, toda a confusão, toda trevas. Quando voltar para casa depois da missa, faça oração mental diante do presépio, pedindo que Jesus ilumine cada pessoa da família nominalmente. Ofereça pequenos sacrifícios concretos durante o dia. Silêncio quando alguém te provoca. Sobriedade quando há excesso de comida e bebida. Paciência especial com parentes difíceis. Estes sacrifícios são presentes reais ao menino Jesus, muito mais valiosos que presentes materiais. Depois do Natal, não deixe tudo morrer no dia 26. Mantenha o presépio montado até o dia de Reis, 6 de janeiro, e reze diante dele todos os dias.
Faça ação de graças específica pela proteção que você recebeu durante o Natal. Perdoe alguém específico como resposta à misericórdia do menino Jesus. Se há alguém com quem você está brigado, procure essa pessoa e se reconcilie nos primeiros dias do ano. Abandone um pecado habitual como presente pessoal a Cristo. Escolha um vício, uma falha, uma fraqueza que você carrega e faça compromisso sério de vencê-la em honra ao menino Jesus. Comece ou renove seu compromisso com a oração do Rosário diário. Padre Pio considerava os dias entre Natal e Epifania como tempo privilegiadíssimo de graças especiais. Aproveite esta janela espiritual. Agora aprenda esta oração de proteção que Padre Pio ensinava. É simples, mas poderosa. Você pode rezá-la diariamente durante todo o ano, especialmente nos dias que antecedem o Natal. Menino Jesus, que nasceste em Belém para destruir as obras do maligno, estende tua mão poderosa sobre minha casa e minha família. Que tua luz afaste toda a escuridão, toda a confusão, toda a doença, todo ataque demoníaco. Consagro as portas desta casa a ti. Nenhum mal pode entrar onde tu reinas. Protege-nos com teu manto de luz, através da intercessão de Maria Santíssima e São José. Amém. Você pode fazer o sinal da cruz com água benta nas portas da sua casa enquanto reza esta oração. Mantenha uma imagem ou estátua do menino Jesus em lugar visível como lembrete permanente da vitória de Cristo. Então, aqui está a verdade final que você precisa gravar no coração. O Natal não é apenas celebração bonita com luzes e presentes. É campo de batalha onde Cristo já venceu e continua vencendo cada ano, protegendo quem o adora de verdade. O diabo odeia o dia 25 de dezembro porque esse dia expõe sua derrota total, humilha seu orgulho eternamente, marca o início do fim do seu reino, liberta as almas do seu domínio e antecipa sua condenação definitiva na cruz. Quando você entende isso, quando você celebra o Natal com esta consciência espiritual, sua casa se torna fortaleza impenetrável. As brigas param, a paz desce, as tentações enfraquecem, a proteção se estabelece. Feche os olhos agora e faça esta oração resumo comigo. Fale mentalmente enquanto lê. Menino Jesus, cura as feridas deste ano que termina. Cura as mágoas, as decepções, as dores que carrego. Protege-me contra todo o mal no ano novo que se aproxima. Dá-me luz para reconhecer e cumprir minha missão de vida. Fala uma palavra específica de esperança no meu coração agora. Dá-me força para carregar minha cruz diária com o mesmo amor que tu demonstraste desde o berço até o Calvário. Que eu viva o Natal como Padre Pio viveu, com fé de guerreiro, alegria de vencedor e ternura de filho diante do menino que veio destruir as trevas para sempre. Amém. O mal não tem poder onde Cristo reina. Você acabou de receber as armas espirituais que Padre Pio usava. Use-as. Proteja sua família. Celebre o Natal com os olhos abertos para a batalha invisível. E saiba que a vitória já foi conquistada naquela noite em Belém, quando o Verbo se fez carne e o inferno começou a tremer.